Se você andou pesquisando os preços para poder adquirir um computador novo, ou até mesmo dar um upgrade no seu PC Gamer, com certeza levou um susto daqueles. Uma placa de vídeo nos dias atuais topo de linha está custando em média de 15 a 20 mil reais, sendo um absurdo esse valor por ser apenas um dos componentes para poder montar um computador completo. Mas se você acha que essa loucura é apenas imposto ou ganância das marcas, você está olhando pelo lado errado. O que está acontecendo no mundo do hardware é uma corrida desesperadora por poder bruto de computação. Tudo isso para poder alimentar as novas inteligências artificiais. E no final das contas, quem acaba pagando o preço por essa guerra dos chips é sempre o bolso do consumidor. Hoje não vamos apenas reclamar dos preços da GPU, mas também iremos abrir o capô para a arquitetura de computadores e entender que de fato os engenheiros enfrentam hoje em dia. Seja bem-vindo a mais um episódio de Tech Ancestrais. Nós estamos colidindo com os limites da física quântica. O silício, que é a base de toda a era digital, está chegando ao fim. E a evolução dos computadores, como você conhece, pode travar para sempre. Para entender por que tudo isso está colapsando, a gente precisa olhar para o menor preço que existe dentro de um chip. A verdade nua e crua é que, no fundo, o seu computador ou o seu celular não são máquinas mágicas e super inteligentes. Eles são apenas uma coleção gigantesca de interruptores de luz microscópicas. Agora pense na lâmpada do seu quarto. Se o interruptor está ligado, a luz está acesa. Se ele está desligado, a luz está apagada. Na computação, chamamos esse interruptor de transistor. Quando ele deixa a energia passar, o computador entende como o número 1. Quando ele bloqueia a energia, o computador entende como número 0. Para a maioria das pessoas, o mundo digital é extremamente complexo e de difícil entendimento. Porém, toda a lógica por trás dos hardwares é só isso. Os vídeos que você assiste, até os gráficos de jogos mais pesados, nada mais é do que a combinação de bilhões desses interruptores ligando e desligando bilhões de vezes por segundo. Lá no passado, em 1965, o fundador da Intel, Gordon Moore, fez uma observação empírica que moldou o mundo. Ele previu que o número de transistores em um circuito integrado iria dobrar aproximadamente a cada 2 anos, enquanto o custo de fabricação cairia pela metade. Isso ficou conhecido como Lei de Moore. A Lei de Moore não era uma lei da física, mas um objetivo de mercado. Durante 50 anos, a receita para fazer um processador mais rápido era bem simples. Diminuir o tamanho do transistor para conseguir espremer mais deles no mesmo pedaço de silício. Foi essa miniaturização geométrica de um computador que ocupava uma sala inteira, sendo possível levar um homem à Lua, se transformasse em algo milhares de vezes mais potente dentro de um smartphone que cabe no seu bolso. Mas aqui, a história do hardware se divide em 2 caminhos. O seu computador ele tem 2 cérebros principais. Um é a CPU, que é o processador central, e outro é a GPU, que é a placa de vídeo. Ambos foram desenvolvidos com objetivos completamente diferentes. Para entender a diferença entre 2 componentes essenciais, vamos pensar. Sabe quando você abre um jogo pesado ou um programa de edição e o computador parece que vai decolar? Ali dentro está acontecendo um trabalho de equipe perfeito entre 2 componentes que as pessoas vivem confundindo: a CPU e a GPU. Quando você está editando um vídeo e aplicando efeitos de cor, transições ou cortando um take em alta resolução, nesse momento o seu computador está usando pesado a GPU. Ela ativa todos os pixels da tela ao mesmo tempo. Se não fosse por ela, a sua timeline ia travar a cada frame. Por outro lado, quando você está abrindo o programa de edição, organizando os arquivos nas pastas, salvando projetos ou quando o software precisa decidir a ordem cronológica dos cortes que você fez, aí o seu computador está usando a CPU. É aqui que entram as GPUs e a mágica do processamento.
Pense que a CPU é aquele matemático genial que resolve uma tarefa complexa por vez com foco total, como abrir um software inteiro ou organizar o seu banco de dados. No caso, a GPU é uma sala com 10.000 alunos da escola primária fazendo contas de multiplicação simples ao mesmo tempo. Individualmente, cada núcleo de uma GPU é fraco e lento, se comparado ao núcleo potente de uma CPU. Mas, como na placa de vídeo esses núcleos trabalham em paralelo massivo, a GPU consegue calcular as cores e os efeitos de milhões de pixels na tela em uma única fração de segundo. Empresas como a Nvidia perceberam que esse exército de processamento paralelo era perfeito não só para renderizar frames de vídeos ou jogos, mas também para rodar as trilhões de cálculos simples que alimentam as redes neurais artificiais. Foi assim que as placas de vídeo deixou de ser apenas um componente para evitar que a sua timeline trave e virou um motor econômico da inteligência artificial global. Agora chegamos ao nó central do nosso vídeo, o ponto crítico que a engenharia esbarrou com os limites do nosso universo. Para a criação de GPUs ultrapotentes, a indústria de semicondutores começou uma corrida insana, com a intenção de reduzir a escala dos transistores para patamares de 3 nanômetros e 2 nanômetros, hoje em dia ainda avançando para angstroms. Se você entende um pouquinho sobre engenharia ou até mesmo computação, vai entender a gravidade dessa situação. Um fio de cabelo humano tem cerca de 80.000 nanômetros de largura. Já as fitas do DNA têm cerca de 2,5 nanômetros. Isso significa que as fundições de chips hoje desempenham estruturas que são menores que a de um DNA humano e que possuem a largura de apenas algumas dezenas de átomos de silício alinhados. Dentro dessa situação acontece um verdadeiro problema na física. Como a barreira que isola o transistor, que chamamos de gate, fica fina demais, com a espessura de quase um átomo, acontece um fenômeno na mecânica quântica que chamamos de tunelamento quântico. Na nossa escala macroscópica, se você jogar uma bola de tênis contra uma parede de concreto, ela vai bater e vai voltar. Mas no mundo subatômico, os elétrons não se comportam apenas como partículas, eles se comportam como ondas de probabilidade. Pense só, se a parede for fina demais, a onda probabilística do elétron se estende para o outro lado da parede. Na prática, os elétrons simplesmente atravessariam a barreira física sólida como se fosse um fantasma. Se os elétrons atravessassem a barreira mesmo quando o transistor está programado para estar desligado, o circuito sofre um vazamento de corrente contínuo. O computador perde a capacidade de diferenciar de forma limpa o que é o 0 e o que é o 1, além de gerar um calor insuportável que derreteria o chip. Isso gera uma corrupção de dados no nível de hardware. Sabe a lei de Moore da maneira que aprendemos na graduação? Então, ela não existe mais. Não é mais possível manter um desempenho somente diminuindo o tamanho dos componentes. Mas aí que fica uma dúvida. Se não é mais possível, como que a indústria continua ainda evoluindo? A resposta imediata é um verdadeiro malabarismo. Em vez de tentar fabricar um único chip perfeito, as empresas começaram a usar uma tecnologia chamada chiplets, que é basicamente quebrar o processador em vários pedacinhos menores e colar todos eles no mesmo circuito. Além disso, como não dá mais para diminuir os transistores para os lados, eles começaram a fazer empilhamento vertical em 3D. Pense na diferença entre uma casa-terra e um prédio. Para ganhar espaços e economizar terreno, eles estão construindo andares de transistores um em cima do outro. Mas, sejamos realistas, isso é um paliativo, um remédio para evitar o que é inevitável. Vai chegar um momento que não tem mais para onde subir, o prédio fica grande demais e não teremos escapatória.
a não ser abandonar o silício. Dentro dessa situação no qual a computação se encontra, há um semicondutor que anda sendo estudado chamado de grafeno, uma folha de átomos de carbono com propriedades elétricas e térmicas que fazem o silício parecer uma tecnologia da Idade da Pedra. Os elétrons voam pelo grafeno quase sem resistência, o que geraria chips absurdamente mais rápidos e frios. Aqui está uma realidade que quase ninguém te conta. O grafeno ele pode não chegar no seu computador ou até mesmo nem chegar a ser produzido em grande escala. Há duas limitações brutais aqui. A primeira é a física. O grafeno ele não tem um band gap natural. Ele é um condutor tão perfeito que é extremamente difícil fazer com que pare de passar corrente elétrica. E na computação, se você não consegue desligar o fluxo de energia, é impossível obter o estado zero. Dessa maneira, você não consegue obter um transistor para conseguir diferenciar o estado de zeros e 1. Para resolver essa situação, que é bem complexa, os cientistas eles precisam modificar o material em escala atômica. Isso nos leva à segunda barreira, o custo. Fabricar grafeno perfeito sem defeitos na malha de carbono em escala de bilhões de unidades para abastecer o mercado global de tecnologia é algo tão astronomicamente caro que financeiramente pode ser inviável para sempre. A indústria prefere espremer silício até a última gota do que usar trilhões de dólares em uma arquitetura completamente nova. Da próxima vez que você olhar para o preço de uma placa de vídeo ou reclamar que os computadores não estão dando saltos geracionais tão gigantescos como nos anos 2000, lembre-se, nós não estamos lidando apenas com uma crise de mercado ou de falta de estoque. Nós estamos testemunhando a humanidade bater de frente com os limites fundamentais da matéria e do universo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like, se inscreve aqui no Tech Pegorim e já compartilha com aquele seu amigo que vive precisando de preços de hardware. Deixa aqui nos comentários qual é a próxima tecnologia que você acredita que vai substituir o silício. Um beijo, Davis, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!